Boa noite a todos. Sou Mário Ernesto Umberg, primeiro coordenador-geral do PNBE atualmente, e atuo profissionalmente na área de consultoria de ética organizacional e comunicação. Agradeço a participação de cada um de vocês e espero vê-los nos nossos próximos eventos e, se possível, tê-los como participantes associados do PNBE. Agradeço a todos pela presença no webinar, em especial aos parceiros institucionais, o Instituto Cordel e a FECAP. Nosso agradecimento especial a Roberto Oliveira Marques, presidente executivo do Conselho de Administração e principal executivo da Natura & Co., nosso expositor de hoje. É uma grande satisfação para cada um de nós do PNBE recebê-lo virtualmente para esse encontro. Roberto Marques representa a empresa que se tornou nacional e internacionalmente vista como símbolo de ética e sustentabilidade, e com isso vem crescendo e obtendo ótimos resultados. Como nem todos que estão participando são associados ao PNBE, eu faço uma rápida informação sobre o que é o PNBE. O PNBE nasceu no final dos anos 80, defendendo a maior participação dos empresários na definição de rumos do país. Esse continua sendo o nosso foco. O PNBE é uma entidade apartidária e plural. Reúne empreendedores de todos os ramos e de todas as posições e diferentes políticas. Nosso objetivo comum é colaborar com ideias e ações para transformar o Brasil que temos no Brasil que queremos. Um país socialmente justo, economicamente forte, politicamente democrático e inclusivo, ambientalmente sustentável e eticamente respeitável. Essa definição é de 2004 e ela continua valendo como nosso foco. Promovemos encontros com empresários, políticos e outros atores sociais na busca de pontos comuns sobre como construir um Brasil melhor para todos. Convido os que concordam com esse objetivo a se associar ao PNBE. Hoje, parece claro que a maior percepção geral sobre a necessidade de conjugar desenvolvimento com sustentabilidade. Era uma coisa, até recentemente, que se considerava que não eram compatíveis. Hoje, todo mundo tem a percepção de que isso é necessário. E Roberto Marques vai nos mostrar, entre outros pontos, como é que é possível a gente fazer as duas coisas e ter bom resultado. Nós temos também um momento muito especial no país, um momento de muita preocupação, não só sobre a saúde, mas também sobre a situação econômica, social, política e jurídica no país. É uma situação que, no nosso entender, no meu pessoal, tem a ver com a montagem do governo que não está agindo com a rapidez suficiente. Confiamos que seja possível aumentar a quantidade de pessoas vacinadas e o isolamento para sair desse número de mortes assustador. O Lívio Josa, nosso coordenador do PNBE, também coordenador-geral do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental e ex-deputado estadual no período 95 e 99, será o moderador. Passo a palavra a ele para apresentar oficialmente o nosso palestrante. A palavra é sua, Lívio. Obrigado, Mário. Quero cumprimentar todas e a todos aqui presentes nesse nosso webinar. Agradecer muito a você, Roberto Marques, por acolher o nosso convite. Muito bacana a gente estar podendo hoje conversar sobre esse tema. Quero também agradecer o nosso coordenador, o Fernando Marques. Acho que você conhece bem, né, Roberto? Então, Fernando, obrigado pela sua intercessão aí nesse nosso encontro. Ao Luiz Vilaça, a Ana Rita, que muito nos ajudaram para esse webinar acontecer, além do apoio da FECAP. Roberto, eu só queria te comentar, o PNBE nasceu no final da década de 80, né? E desde então ele participou dos grandes movimentos baseados na percepção da responsabilidade social corporativa. Desde o apoio ao IBASE até no início da década de 90, quando ele se integrou muito nestas questões e criou o Instituto PNBE. Eu tive a honra de ser um dos presidentes do Instituto. Então, dentro deste grupo de pessoas que você vai ter a oportunidade de abordar a sua apresentação, há uma sensibilidade efetiva para essas boas práticas, o reconhecimento, claro, da extensão do tema que você vai abordar
e, portanto, a gente tem aqui um ambiente fértil de diálogo, de conversa, para que a gente possa expor os conhecimentos e, ao mesmo tempo, ter os ouvidos absolutamente atentos a tudo que você vai falar. Antes que te apresente, Roberto, só queria avisar a todos, Roberto vai ter 30 minutos de fala. Imediatamente após, a gente vai abrir para as perguntas, e essas perguntas vão ter que ser sempre através do chat. Eu vou fazer as perguntas ao Roberto, tá, Roberto? Então, a gente vai fazendo a interlocução juntos. Os microfones vão permanecer desligados, ok? Então, a gente vai ter o controle sobre os microfones. O Roberto Marques é o presidente do Conselho Administrativo e principal executivo da Natura &Co, um grupo orientado por propósitos, formado por 4 empresas icônicas de beleza: a Avon, a Natura, a The Body Shop e a Aesop. Ele se juntou à Natura em 2016. Antes, Roberto atuou como presidente para a América do Norte da Mondelez International e, por mais de 25 anos, ocupou posições executivas na Johnson & Johnson. Marques é membro do Conselho do Pacto Global das Organizações das Nações Unidas, no qual é o único representante da América Latina. Na Natura, Roberto colabora com os principais stakeholders internacionais e lidera o trabalho do grupo em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O Roberto nasceu em São Paulo, estudou no Colégio Santa Cruz, é formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, participou de programas executivos na Kellogg School of Management, na Universidade de Northwestern e na The Wharton School, na Universidade de Pensilvânia. O tema que o Roberto vai abordar é sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Então, vamos ficar atentos, porque agora eu chamo com vocês Roberto Marques. Por favor, Roberto. Obrigado, Lívio. É um prazer. Primeiro, é um prazer poder falar em português. Já é uma delícia poder falar na nossa língua, então já é uma coisa muito gostosa. Queria agradecer o convite do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, o convite do meu irmão Fernando e de todos vocês, porque é bastante... Primeiro, acho que é um tema super importante e eu sei que esse grupo de líderes empresariais tem isso também como norte e entendem muito do que a gente vai falar. Então, vai ser, acho que, uma conversa rica e um aprendizado mútuo. Eu também espero poder aprender aí com as interações que a gente vai ter depois. Eu acho que o mundo, principalmente depois dessa pandemia, chegou talvez a uma conclusão óbvia, talvez, para muitos de nós, mas que agora passa a ser evidente, de que não há escolha. Não há escolha entre sustentabilidade e desenvolvimento econômico. As coisas têm que ser conciliadas. E o mundo, eu acho que talvez, sofrendo tanto que vem sofrendo com essa pandemia, está chegando muito rapidamente a essa conclusão. Então, eu começo com uma visão positiva, apesar de sabermos das dificuldades que, nesse momento, o nosso país está enfrentando, e eu tenho certeza que vamos falar disso. Eu começo com uma mensagem positiva, uma mensagem de que tudo que nós temos acompanhado e vivido no mundo atualmente demonstram claramente uma convergência do setor público, privado, da ciência, da parte acadêmica, da sociedade em geral, de que não há caminho possível se não forem conciliados a parte de desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Então, primeiro, uma mensagem de que eu acho que talvez a pandemia tenha acordado o mundo de uma maneira ainda até mais
protagonista de quanto isso é importante. Falando um pouquinho da Natura & Co, na verdade, eu tenho o privilégio de fazer parte de um grupo que foi fundado por 3 visionários, Guilherme Leal, que eu sei que já falou aqui nesse grupo, Luiz Seabra e Pedro Passos, que desde que criaram a Natura, mais de 50 anos atrás, já tinham isso como princípio e fundamento, de que uma empresa tem que cumprir um papel social dentro do meio ambiente, além de gerar retorno para os seus acionistas. E eles, na verdade, são os acionistas principais desse grupo, ainda são. Então, na verdade, esse grupo foi criado já com isso como parte do seu DNA. E isso veio evoluindo e continua evoluindo, onde nos últimos anos a gente deu passos importantes para que essa mensagem pudesse chegar não só em alguns países, Brasil e da América Latina, mas hoje nós temos uma presença em 100 países, nós temos mais de 40 mil colaboradores, a gente trabalha com mais de 6 milhões de consultoras e revendedoras no mundo todo e com mais de 4 mil lojas no mundo inteiro. Então, essa oportunidade que temos agora de unir forças com as marcas como a Aesop, a Body Shop e a Avon, junto com a Natura, nos dá uma possibilidade de realmente poder interagir e criar esse impacto positivo tão importante para o mundo, e porque a gente acredita, mesmo sendo simplesmente uma empresa ligada ao setor de beleza, mas de alguma maneira a gente acha que pode e deve criar esse exemplo de que sim, é possível uma empresa ter sucesso nos seus resultados econômicos e, ao mesmo tempo, criar esse impacto positivo tanto na sociedade quanto no meio ambiente. E é disso que a gente tenta falar, desse equilíbrio de forças. A gente sempre fala que o nosso grupo não quer ser simplesmente o melhor grupo de beleza no mundo, ele quer ser o melhor grupo de beleza para o mundo. E essa distinção de ser uma empresa só do mundo ou para o mundo, eu acho que é muito importante. E a gente tem isso como norte, tem isso como nossa visão. Alguns pontos que eu acho que é importante e acho que são aprendizados que a gente vem tendo ao longo do tempo. Primeiro, a agenda de sustentabilidade, ela faz parte do planejamento estratégico do grupo, ela não é tratada à parte. Ou seja, nós não temos um planejamento estratégico de negócio e um planejamento estratégico de sustentabilidade. Ele é um planejamento estratégico único. Os temas, na verdade, se interjectam e se interpõem. Isso eu acho que é um aprendizado importante, onde você não faz essa distinção. Você trabalha de uma maneira bastante integrada sobre esses dois temas. Segundo, acho que aprendizado, claro, metas e objetivos tão claros quanto as metas econômicas. Da mesma maneira que a gente trabalha crescimento de vendas, ganho de participação de mercado, a gente fala de metas de redução de carbono, a gente fala de metas de reduzir a utilização de embalagem e trabalhar a circularidade de todas as nossas embalagens. A gente fala de impactos sociais com relação à inclusão e diversidade. E essas metas são tão protagonistas nas conversas que a gente tem com o conselho, com o time executivo, como as próprias metas financeiras do grupo. Então, de novo, a importância de você ter metas e objetivos claros sobre esses temas de sustentabilidade, assim como a gente trabalha metas com relação ao desenvolvimento econômico. E o terceiro ponto é o que a gente chama de ter a responsabilidade sobre a entrega. Então, nós remuneramos os nossos executivos não só pela entrega de resultados econômicos, mas pelos resultados da sustentabilidade. E eu lembro de um ano onde, apesar da Natura ter atingido as suas metas financeiras, por não ter atingido as suas metas de meio ambiente, não pagou bônus para o time inteiro executivo da Natura. Então, é uma mensagem muito importante, porque traz para o centro da discussão
que isto é realmente relevante em como a gente pensa de uma maneira integrada, que a gente chama de todos os agentes que fazem parte do ecossistema do grupo e não somente os seus acionistas, né? Isso é muito importante. A gente tem isso, todos os atores que se relacionam com o grupo têm uma importância tão quanto os nossos acionistas. O resultado, acho que mais emblemático disso foi no ano passado. Nós comunicamos para o mundo todo o nosso plano de 2030, que a gente chama Compromisso com a Vida. E a gente escolheu esse nome porque a gente acha que a sustentabilidade tem uma relação direta com a vida do planeta, a vida da sociedade, e, portanto, a gente acabou chamando esse plano de Compromisso com a Vida. Ela tem 3 pilares importantes. O primeiro deles, a gente fala muito claramente da importância de a gente trabalhar o combate ao aquecimento global, né? E então a gente fala de enfrentar essa crise climática e, especificamente, a gente chama a causa da Amazônia, proteger a Amazônia. Não existe nenhuma condição do mundo chegar nos seus objetivos do Acordo de Paris se a gente continuar com o desmatamento da Amazônia. Então, é um ativo não só brasileiro, mas é um ativo da América Latina, né? Mas ele tem um impacto global. E nós, a Natura, já vem trabalhando na Amazônia há mais de 20 anos, com um trabalho com mais de 30 comunidades. A gente já conseguiu, e através de cálculos feitos, preservar 1,8 milhões de acres na Amazônia, pelo trabalho só da Natura, e o nosso objetivo até 2030 é chegar em mais de 3 milhões de acres. Isso significa mais do que quase o dobro do tamanho do país Holanda, né? É muito pouco ainda, porque é a Amazônia. Mas aqui, de novo, o nosso convite é que outras empresas se preocupem e atuem da mesma maneira com relação à preservação da Amazônia. Então, esse é um primeiro pilar. A gente quer chegar com emissões zero de gases de efeito estufa até 2030. A Natura já é carbono neutro desde 2007. Carbono neutro é importante, é um primeiro passo importante, e a gente aplaude os países que já começam a criar objetivos claros de chegar a ser carbono neutro até 2050 e tal. O nosso objetivo é até mais ambicioso, é chegar à emissão zero de gases de efeito estufa até 2030, que é 20 anos na frente do compromisso da ONU. Então, a gente quer, na verdade, atingir isso 20 anos antes do que a própria Nações Unidas. O segundo pilar que nós temos é defender os direitos humanos e sermos mais humanos. E aqui eu acho que tem não só objetivos claros com relação à igualdade de gênero, pagamentos equitativos. A gente acabou de completar um estudo em mais de 70 países, onde a gente avaliou se existem discrepâncias com relação a pagamento por gênero. E o nosso compromisso é o que a gente encontrou, e nós encontramos algum gap, é resolver isso em 2 anos. Então, a gente tem um compromisso bastante grande com relação a isso, e também aumentar o número de representantes de países ou de pessoas com vulnerabilidade socioeconômica, deficiência física e mental, e, ao mesmo tempo, racial, ético e com diversidade sexual. A gente quer atingir 30% de representação desses grupos em cargos gerenciais dentro da Natura & Co. Então, esse é o segundo pilar, e é um pilar importante porque ele fala muito de inclusão e diversidade. O terceiro pilar, ele fala de abraçar a circularidade e regeneração. Aqui a gente quer falar de circularidade das embalagens, a gente quer ter total circularidade das nossas embalagens, atingir mais de 95% de ingredientes renováveis ou naturais e mais 95% de fórmulas biodegradáveis.
São objetivos absolutamente ambiciosos. Se vocês me perguntarem, a gente sabe exatamente como vai chegar lá hoje? A resposta é não. A gente vai precisar de muita ajuda, a gente vai precisar de trabalhar com vários fornecedores e coletivamente, inclusive com competidores nossos. A gente já vem falando com empresas que competem com a gente no mercado. A nossa visão é que para esses temas não existe lugar para competição, existe lugar para colaboração. Se a gente quiser realmente enfrentar esses problemas, encontrar soluções para o meio ambiente, para a parte de plásticos que hoje são jogadas nos oceanos, e a nossa projeção é que, se continuar como estamos, nós vamos ter mais plástico no oceano do que peixes, num espaço de tempo bastante curto. Nós temos que trabalhar de maneira cooperativa e colaborativa, inclusive com os nossos competidores diretos nos mercados em que atuamos. E estamos propondo isso e estamos dialogando já com vários deles. E o último ponto desse pilar de circularidade e regeneração é: a gente acredita também na importância de buscar soluções regenerativas, não só de evitar o desmatamento ou parar, na verdade, a parte de deterioração do meio ambiente, mas como regenerá-lo. E aqui já a boa notícia é que já existem bastante tecnologia, biotecnologia, agricultura regenerativa, fluxos de geração de renda, que possam, na verdade, trabalhar no sentido de não só preservar e evitar o desmatamento, mas de regenerar partes que já foram desmatadas. Então, esses 3 pilares formam o que a gente chama o nosso compromisso com a vida. Uma agenda muito ambiciosa, com objetivos bastante agressivos, mas que a gente acredita que seja absolutamente relevante e importante nesse momento. Acho que, por tudo que a gente tem observado, o mundo está convergindo para isso. Eu não acho que vai existir espaço para empresas ou governos que não abraçarem a importância de se juntarem nessa visão de mais longo prazo, de sustentabilidade, com uma visão muito mais de defender direitos humanos, e por uma razão, acho que muito simples. Se eu pudesse dizer, às vezes algumas pessoas me perguntam, mas por que isso é importante? Porque não dá para ter negócio num planeta destruído. Então, se nós quisermos que as empresas que a gente administra tenham a longevidade de mais 50 anos, como a Natura tem, a única maneira que isso vai acontecer é a gente cuidar do planeta, é a gente cuidar das pessoas, é a gente ter uma sociedade mais justa. Então, para a preservação dos negócios, a gente precisa conciliar essa agenda de desenvolvimento econômico e sustentabilidade. A outra razão, talvez egoísta, é que os consumidores já estão fazendo essas escolhas. A geração que vem aí, que já vem, ela tem muito mais a noção da importância desses assuntos e desses tópicos. E tem feito escolhas muito claras de você poder contratar pessoas talentosas e os consumidores fazerem escolhas de marcas e produtos de empresas que se importam com relação a esse tema. Então, tanto do ponto de vista da longevidade das empresas, quanto do ponto de vista de você poder atrair talento e poder, na verdade, vender os produtos para os seus consumidores, esse tema é central e fundamental. Então, mesmo para aqueles que não acreditem que isso é importante, não existe um caminho de volta, não tem caminho de volta, tanto do ponto de vista de poder fazer negócio se o planeta estiver destruído, ou os custos econômicos e sociais de não se tomar ações com relação a isso vão ser muito perversos, como do ponto de vista de poder ter as pessoas corretas, tanto nas empresas quanto os seus consumidores, quando forem fazer as escolhas. Então, eu tenho a impressão que esse assunto extremamente relevante, eu queria terminar, como eu coloquei no começo,
eu vejo de uma maneira otimista, porque essa convergência que eu tenho acompanhado em vários fóruns, ela é absolutamente frontal e central. Quando a gente vê um país como a China, que durante muitos anos lutou contra a sustentabilidade, abraçando uma agenda de sustentabilidade, colocando objetivos claros no país, é um exemplo muito forte de uma mudança comportamental e de um entendimento de que isso é importante. Quando a gente vê hoje o mercado financeiro, fundos de investimento, os maiores fundos de investimento do mundo, colocando critérios de investimento em empresas que tenham ESG, que tenham claramente objetivos com relação a metas de sustentabilidade como um critério de investir nessas empresas, é uma forma muito forte de demonstração de que isso passa a ser frontal e absolutamente fundamental dentro de como as empresas têm que pensar a sua parte, a sua responsabilidade e o seu engajamento nessa agenda de sustentabilidade. Eu queria parar aqui, porque eu acho que deve ser mais legal agora escutar vocês, se faz sentido isso, não, se eu puder ajudar de alguma maneira em esclarecer, mas também escutar, acho que vocês que também têm muito o que contribuir nesse diálogo. Muito legal, Roberto, parabéns aí pela sua apresentação. Você pode ter certeza que o PNBE concorda em gênero, número e grau com tudo o que você acabou de expor, porque faz parte da nossa agenda, né, inclusive, não só de entender, mas sensibilizar as partes envolvidas. Então, a gente tem um diálogo muito frequente com esses públicos e creio que, com a sua apresentação, muita coisa pode ser agora debatida, porque já tem um sem número de perguntas aqui. Então, prepare-se. Mas, antes disso, eu queria tomar a liberdade de cumprimentar o Edson Simone, que é o reitor da FECAP, nosso super parceiro que está aqui presente, e dar as boas-vindas para o Edson. Obrigado, Edson, pela presença. Então, vamos lá. Primeira pergunta, se você já puder se posicionar aí, Roberto, é da Patrícia Marrone, e ela faz a seguinte colocação: a Natura já pensou em propor ao governo federal um fast track para patentear os insumos farmacêuticos ativos, típicos e atípicos, típicos para medicamentos e atípicos para cosméticos e outros, provenientes de elementos químicos originados ou descobertos na biodiversidade brasileira? Ótima, Patrícia, né? Patrícia, ótima pergunta. A gente vem trabalhando, sim, a gente tem uma iniciativa chamada Concertação, trabalhando com o governo federal na Amazônia. A gente tem trabalhado muito com o Carlos Nobre, que talvez vocês conheçam, mas é o grande especialista em biodiversidade no mundo, e que, obviamente, é uma pessoa que é muito engajado com relação a esse tema na Amazônia. O que a gente vem propondo, primeiro, é uma adesão das empresas ao Protocolo de Nagoya. Para quem não sabe, o Protocolo de Nagoya é como você distribui riqueza para as comunidades presentes na Amazônia quando você está tirando ou suprindo através ou de ingredientes ou da biodiversidade. E é muito importante essa regulamentação, porque ele traz, de novo, um desenvolvimento sustentável para as comunidades, né? Uma das coisas que a gente acredita é que a gente não vai resolver o problema da Amazônia se você não colocar as comunidades como protagonistas dentro disso. Elas têm um papel fundamental, né? Não só as comunidades indígenas, mas as comunidades que fazem parte da Amazônia. Elas são parte da solução do problema, né? Então, trabalhando com essas comunidades, remunerando e dividindo a riqueza com essas comunidades, é uma forma extremamente importante de atingir esse desenvolvimento sustentável na Amazônia. Então, o Protocolo de Nagoya ele é fundamental para isso, porque ele regulamenta como você faz isso de uma maneira ética.
Segundo ponto, é muito importante que as empresas tenham pesquisa e desenvolvimento na Amazônia. Para poder chegar nesses ingredientes, para poder chegar nessas soluções, você tem que ter investimentos na região. A Natura fez, há muitos anos atrás, criou no Pará o Ecoparque, que é um parque industrial, para poder trabalhar perto dessas comunidades com uma área de pesquisa e desenvolvimento. A gente tem feito essa parceria com o Carlos Nobre, e é muito importante. O Carlos, inclusive, o sonho dele é criar uma universidade dentro da Amazônia, né, para poder até trazer mais desenvolvimento e mais iniciativas, não só na área farmacêutica, como a Patrícia levantou, mas em outras áreas. A biodiversidade e a bioeconomia é, sem dúvida nenhuma, um dos caminhos para a preservação da Amazônia. Então, é um tema, assim, super importante e que a gente tem trazido, sim, para o governo federal. Muito bom, Roberto. Vamos fazer a outra pergunta, é do Fábio Mortara. Como o conceito de economia circular determina as decisões estratégicas da Natura? Puxa, eu não sei se a pergunta tem um pouco a ver e acho que ela é muito pertinente, porque tem muita gente que fala, puxa, mas economia circular, quando você fala de embalagens circulares ou recicláveis, ou quando fala de ingredientes renováveis, isso tem um impacto de custo, né? Como é que a gente reconcilia essas duas coisas? Eu vou dar um exemplo, uma das coisas que a gente vem fazendo nas nossas lojas da The Body Shop no mundo todo. A gente tem abraçado um conceito de refis, e a gente criou uma estação de refis nas lojas. Então, as pessoas, na verdade, chegam nas lojas com sei lá, um invase de alumínio, normalmente, é o que a gente tem usado, e se você imaginar quase fosse uma choperia, você pode, na verdade, envasar o produto e ele passa por uma limpeza, o que gera uma experiência super legal para o consumidor e, ao mesmo tempo, ajuda nesse conceito de circularidade. Então, estou usando um exemplo, mas para dizer, a gente não faz essa escolha de, olha, para fazer isso nós vamos acabar perdendo dinheiro ou vai criar uma experiência ruim para o consumidor. O desafio, acho que, da inovação é como você trabalha a circularidade e, ao mesmo tempo, cria valor para o consumidor. E essa noção desse stand de circularidade que a gente tem feito nas lojas, o feedback que a gente tem tido dos clientes eles não só entendem que eles estão contribuindo para a circularidade, mas é uma experiência prazerosa para eles, onde eles conseguem escolher o produto e quase como você está tirando um chopp, você está envasando o produto e ele leva para casa. Então, a inovação, eu acho que é a grande resposta a essa pergunta, é trabalhar dentro das equipes, tanto de desenvolvimento de produto, de marketing, de experiência do cliente. Como é que você injeta o conceito de circularidade para gerar inovação e para gerar uma experiência mais positiva para o consumidor final? Legal, Roberto. Muito bom. Vamos para outra pergunta, do Mário Ernesto Humberg. A preservação da Amazônia depende de tornar rentável para os moradores a utilização da biodiversidade local, além de garantir o pagamento por serviços ambientais. Como você vê essas duas possibilidades? Concordando 100%. É exatamente isso. E eu acho que é muito importante, né? O protocolo de Nagoya fala dessas duas coisas. Uma coisa é você pagar pelo insumo, né, que vem da floresta e é trabalhado pelas comunidades, mas a outra coisa é você pagar por uma propriedade intelectual desse conhecimento que as comunidades trazem para esse desenvolvimento. E o protocolo de Nagoya
fala exatamente desses dois componentes, né? Então, a gente concorda totalmente. Eu lembro de um exemplo, que é um exemplo muito bacana. A gente trabalhando com algumas comunidades, a gente descobriu uma propriedade de uma árvore chamada ucuúba, que os insumos da ucuúba, elas têm uma característica de hidratação muito grande. Então, através de desenvolvimento e pesquisa, a gente traz o óleo da ucuúba e tem usado em vários dos nossos produtos. Qual é o reflexo para a comunidade? Antes, essa comunidade, ela, na verdade, cortava a árvore da ucuúba e vendia como cabo de vassoura. E era a fonte de renda dessa comunidade. E eles ganhavam mais ou menos R$2 por cada árvore que eles cortavam para poder fazer o cabo de vassoura. Ao usar a semente da ucuúba, que você não desmata, você não corta a árvore, a gente usa, na verdade, metade, 30%, 40% das sementes, o resto é replantado, a gente paga 4 vezes mais sobre a mesma árvore. Então, assim, para a comunidade, eles estão ganhando muito mais, está mantendo a árvore de pé e eles estão replantando no sentido de regeneração. Então, esse é um exemplo simples, mas é um exemplo real, concreto, de como a comunidade trabalhava antes e a hora que você coloca biodiversidade, bioeconomia, pesquisa em trabalho com a comunidade, você pode reverter isso em mais riqueza para a comunidade e preservando a floresta. Muito bom, Roberto. Próxima pergunta é do Felipe Meyer. Como envolver outras empresas, na sua opinião, como é que você entende esse envolvimento de outras empresas para que insiram a agenda da sustentabilidade como um compromisso estratégico? Felipe, participando de painéis como esse, não tem e assim contando muito com a ajuda de vocês, né? Que entendem isso e eu acho que é um trabalho de sensibilizar, de mostrar que isso traz resultado, que você não precisa fazer uma aposta em ser uma empresa. A gente sempre falou isso, a Natura não é uma empresa, não é uma fundação. A Natura é uma empresa que dá lucro, e bastante lucro. Uma empresa que cresce, que tem resultados acima da sua concorrência, mas que vê a maneira de fazer, juntando a parte da sustentabilidade, como fundamental nas suas estratégias. Então, não são conflitivos. Eu acho que ter exemplos, eu acho que é ter instituições como o PNBE que possam ajudar outras empresas a se envolver dentro disso, entender a importância dessa agenda. E existem outros, né? Quer dizer, a Natura Co. hoje, felizmente, foi agora tem o privilégio de ser a maior empresa do mundo B Corp, né? B Corp é uma instituição também muito voltada a isso e que traz uma série de ajuda do ponto de vista das empresas que estejam querendo começar a entender de como juntar essas coisas, traz uma forma bastante pragmática para que isso aconteça. Então, eu acho que conversas, acho que são instituições como o próprio PNBE que podem ajudar as empresas a entender a importância e de que não são coisas excludentes. Eu acho que quanto mais a gente passar essa mensagem e colocar exemplos, e assim, a Natura é um exemplo, existem muitos outros exemplos de empresas que fazem isso tão bem ou até muito melhor do que a Natura, e esses exemplos têm que ser celebrados, têm que ser divulgados e usados como inspiração para que outras empresas possam também trabalhar dessa maneira. Legal. Outra pergunta é do Roberto Nolasco. Você concorda que melhorar emprego na Amazônia é uma forma de preservar, incentivando a pesquisa, gerando empregos e atraindo talentos? Perfeitamente. Totalmente.
O Ecopark é um exemplo disso, né? A Natura foi pioneira em criar isso no Pará. A gente tem esse trabalho com as comunidades locais e de desenvolver e capacitar essas comunidades locais. Isso também é uma coisa muito importante. É o lado educacional das comunidades. Então, a gente trabalha com as comunidades e também capacita essas comunidades para que elas possam entender como elas podem ajudar as empresas nesse desenvolvimento da bioeconomia. Então, concordo totalmente, mas acho que eu adicionaria que um papel importante das empresas é capacitar e treinar as comunidades locais para que elas possam se inserir nesse mercado de trabalho e colaborar com as empresas no sentido de gerar mais a bioeconomia na Amazônia. Mas 100% de acordo. Show. Próxima pergunta é do Carlos Borges. Qual o foco que as empresas de médio porte poderiam ter para avançar no tema ESG, considerando a escassez de recursos? Quais as melhores escolhas? Puxa, essa é uma pergunta complexa. Eu não sei se eu diria quais são as melhores escolhas, mas talvez, assim, começando com algumas coisas simples, né, do ponto de vista, principalmente do lado da sustentabilidade, dependendo do setor, eu acho que tentar diminuição de carbono, de emissão de carbono, e pelo menos tentar chegar a ser carbono neutro, eu diria que talvez seja uma das primeiras prioridades, né, porque essa parte da crise climática e o aquecimento global, ela é talvez um dos pilares mais relevantes dentro de uma agenda de sustentabilidade. E aí você pode trabalhar o que a gente chama de escopo 1, escopo 2, ou chegar até no escopo 3, né? Que aí é um lado meio técnico, mas talvez no próprio escopo 1, que é o que você gera de emissão, e controla, ter isso talvez como um primeiro passo de entendimento e de fazer esse inventário de quais são realmente as emissões que cada uma dessas empresas tem e como podem trabalhar para pelo menos offsetar, é importante. Uma outra coisa que está começando a acontecer, e talvez seja até mais fácil, é o mercado de carbono, né? Créditos de carbono. Isso é uma coisa que está ficando cada vez mais relevante e vai ser, inclusive, a COP26, que vai acontecer em Glasgow, vai estar muito focada nessa regulamentação de créditos de carbono, o que significa que empresas vão poder, talvez, e obviamente isso tem que ser muito regulamentado, comprar créditos de carbono para offsetar a sua emissão, né? E isso também é um passo que pode ser importante e relativamente simples, e é um tema que está ficando absolutamente central dentro dessa discussão de crise climática. Então, eu acho que eu começaria por aí. Legal, muito bom. Lembrando, né, Roberto, que esse tema ESG tomou uma proporção muito relevante no ano passado, até com os impactos das mudanças, das grandes enchentes, incêndios, o mundo aflorou para essa discussão, nascendo lá desde o Fórum Global da Economia, Econômico, com grandes discussões a respeito do tema, invadindo a agenda empresarial mundial e brasileira nesses 2 últimos anos, né? O que é muito legal, né, Lívia? Muito. Por favor, eu acho que Isso é ótimo. positivo. É Acho que ótimo. tem Pôs na mídia e é legal porque isso mobiliza os agentes envolvidos, né? Exatamente. O Ronaldo Bianchi pergunta como você enxerga os bancos e os bancos centrais para a preservação e para os direitos humanos. E até agora conversando também sobre essa temática ESG, né? Isso. Ótima pergunta. A parte do que a gente chama do mercado financeiro, ele tem um papel fundamental disso.
Por quê? E a boa notícia é que os próprios bancos no Brasil hoje estão começando a trabalhar juntos e tem bastante progressos aí com Itaú, Bradesco, Santander, em pensar o papel deles como agentes financeiros, de financiamento, né? Então, uma das coisas importantes e que eles estão começando, e a gente é muito adepto a isso, é principalmente na área de agricultura, do agronegócio, você ter rastreabilidade e da onde, na verdade, você está trazendo tanto parte de carne, parte de agricultura, e os bancos começarem a exigir essa rastreabilidade como um critério importante para financiar esses agentes. Se isso acontecer de maneira efetiva, isso já vai ter um impacto no desmatamento da Amazônia. Por quê? Porque muito desse desmatamento é ilegal. E ele está muito ligado tanto à parte de pastagem quanto à agricultura. Se houver um critério de rastreabilidade mais claro como um processo importante na decisão de financiamento desses agentes, isso vai ter um impacto também importante. Então, o mercado financeiro tem um papel central nisso, do ponto de vista de financiar empresas que estejam mais ligadas ao ESG, financiar atividades legais com rastreabilidade que comprovem que não estão atuando de maneira ilegal. Então, todos esses aspectos convergem para uma importância muito forte da área financeira. A gente começa a ter algumas emissões de debêntures no mundo ligados a atingimento de objetivos de sustentabilidade, o que é muito legal, né? Então, você começa a falar de atingir objetivos e você ter cupons de tamanhos diferentes se você atingir o seu objetivo de sustentabilidade. Então, o mundo está convergindo para isso e vai se tornar cada vez mais sofisticado o critério do mercado financeiro de como investir em empresas e como, na verdade, remunerar essas empresas com base nas suas agendas, não só de sustentabilidade, mas de uma maneira geral de ESG. E, Roberto, você me permite, complementando, a hora que mexe com o bolso das empresas, aí o empresário é chamado a atenção, né? Exatamente. E os critérios hoje de investimentos, financiamentos, estão muito ligados aos indicadores, a própria Bolsa de Valores no Brasil, os critérios ISE, favorecem essa dinâmica e essa percepção, né? E cada vez mais vai se alargar. É o que você está dizendo e complementando essa tua narrativa. Gilson, arrasador. Gilson nos faz uma pergunta: quanto à economia circular, no caso concreto da companhia, no caso Natura, ela é impactada negativamente pela questão tributária, Roberto? Não diretamente pela circularidade. A questão tributária, eu acho que ela é relevante mais de uma maneira geral como empresas, e aí especificamente de Brasil, né? Acho que a gente tem que passar por uma reforma fiscal, uma reforma tributária de uma maneira geral para facilitar os negócios. O que eu acho que alguns países estão começando a fazer é criar incentivos tributários relacionados a tema de sustentabilidade. Então, isso eu acho que é um caminho, de novo, o que você colocou, Lívio, follow the money, né? O dinheiro e esses incentivos, tanto que vem do mercado financeiro como potencialmente do governo, vão ajudar ainda mais as empresas irem nesse caminho. Então, eu quase que colocaria de outra maneira. Acho que os governos, e alguns deles, começam a articular essa estratégia de, na verdade, criar incentivos para as empresas investirem com relação à economia circular, à bioeconomia, à redução de carbono. Então, eu acho que por esse lado eu vejo de maneira muito positiva.
Muito bom, Roberto. O Carlos Borges faz a seguinte pergunta. Na sua opinião, qual a melhor estratégia para acabar com o desmatamento na Amazônia? Como conciliar o aproveitamento comercial da biodiversidade da Amazônia com o não desmatamento? Essa é a pergunta mais difícil de responder, eu acho, porque são tantos fatores. É um tema super complexo. Primeiro, acho que a gente tem que... Não é um tema simples de terminar ou acabar com o desmatamento da Amazônia. Ele tem que acabar. Não tem opção. Mas ele é um tema complexo. Eu, sem querer ter uma resposta completa ou profunda, eu acho que tem algumas coisas que, para nós, é muito claro. Primeiro, a gente tem que acabar com o desmatamento ilegal. E isso, de alguma maneira, tem muito a ver com essa rastreabilidade que eu estava falando antes. É você identificar isso e colocar isso claramente como um critério do ponto de vista de financiamento desses atores que estejam usando esse desmatamento. Então, ao fazer isso, eu acho que tem um impacto de curto prazo. O segundo você, na verdade, ter, eu não diria que policiamento, mas tem que haver monitoramento disso. E a gente sabe que, historicamente, quando isso aconteceu, houve resultados mais positivos. E o terceiro, e que acho que é o mais complexo, e é o que a gente falou, é como incentivar a bioeconomia na floresta, na Amazônia, trabalhando com as comunidades, como envolver as empresas, como capacitar as comunidades, como trazer mais pesquisa e desenvolvimento para que se beneficiem da biodiversidade da floresta, para gerar o desenvolvimento econômico desses atores que dependem da floresta, porque essa turma precisa de sobrevivência. Então, a gente não acredita em nenhuma solução em que esses atores que dependem da floresta para sua sobrevivência não estejam engajados na solução. E, para isso, capacitação, investimentos, tanto na biodiversidade, mas pensando de uma maneira mais geral, na bioeconomia, é extremamente importante. Então, assim, não é uma solução simples, acho que dependem de vários atores trabalhando junto, não tem como isso acontecer se os governos estaduais, o governo federal, iniciativa privada, a parte de ciência, não trabalharem de maneira colaborativa. Aqui é uma ação multilateral. Não dá para ser uma ação de poucos atores. Aqui tem que ser meio que todo mundo jogando a favor. É mais ou menos que nem a pandemia, né? Se todo mundo jogar a favor, a gente tem resultados melhores. Se a coisa for politizada e setorizada, os resultados acabam sendo não tão positivos, né? Acho que é a mesma situação com relação à Amazônia. O George Dias pergunta o seguinte: sei que a Natura é uma exceção. Por que as empresas brasileiras investem tão pouco em P&D? Na sua opinião, como mudar esse cenário? Eu não sei se eu saberia responder como mudar, acho que é uma observação muito boa. Eu acho que a sustentabilidade e desenvolvimento econômico ela está muito ligada à inovação e, portanto, ela está muito ligada a investimentos em P&D. Porque para você gerar uma economia mais sustentável, seja através de circularidade, seja através de ingredientes renováveis, biodegradáveis, preservação da floresta, trabalho com as comunidades, tem que haver inovação. E para haver inovação tem que haver investimento em P&D. Eu acho que é uma cadeia. Eu acho que cada vez mais, de novo, como a gente falou, isso se tornando absolutamente imperativo para as empresas, não tem como ignorar o assunto de sustentabilidade mais. Eu acho que isso vai resultar numa conscientização maior da importância de investimento em P&D em todos os setores.
porque essas soluções inovadoras é o que vão dar condição para reconciliar esses dois temas que muito no passado eram irreconciliáveis: desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Show. Roberto, o Osiel Branchini faz a seguinte pergunta: quais os impactos do trabalho da Natura na manutenção da cultura, saberes e sobrevivência dos povos originais da Amazônia? Olha, eu tive a oportunidade de visitar várias dessas comunidades e, primeiro que assim, eu sempre falo, se você quiser conhecer o que é realmente a Amazônia, tem que ir para a Amazônia. Não dá para assistir pela televisão, porque é uma experiência única, é uma experiência transformacional, eu diria. De você encontrar essas comunidades e entender a relevância delas, para elas, do que é a floresta, né? E quão as duas coisas são interdependentes. E é por isso que, para nós, não dá para separar a preservação da floresta das suas comunidades e de que elas dependem. Eu acho que tem uma presença efetiva lá. A gente tem gente que, na verdade, trabalha e mora nessas comunidades. Então, esse desenvolvimento dessas comunidades, a capacitação dessas comunidades, o entendimento dos desafios que eles têm, dos problemas que eles têm, é a única maneira de encontrar as soluções sustentáveis, né? Então, há um esforço, sim, para poder ter esse impacto na Amazônia, e isso, de novo, a Natura, felizmente, tomou essa decisão há mais de 20 anos atrás. Essa presença física, esse entendimento, seja através de trabalhos com a comunidade, seja através da visão do professor Carlos Nobre de criar uma faculdade, é super importante, super importante. Não tem como trabalhar de maneira efetiva na Amazônia de maneira remota. Não funciona. O Zoom aqui que a gente está fazendo, para realmente entender e ter um impacto na Amazônia, precisa estar vivendo lá, precisa entender. Roberto, realmente essa experiência é fantástica, né? Já tive a oportunidade de estar presente lá em várias frentes. E nós temos aqui entre nós o presidente do Conselho da FAS, que é o Firmino Antônio. O Firmino também tem uma super experiência, a Fundação Amazônia Sustentável, que é provocadora realmente, transformadora ou transformacional, como você falou, bem bacana. Muito legal. Eu queria fazer agora uma pergunta do Oscar Espessotto. O Oscar diz assim: você citou na sua apresentação os líderes. Quais seriam os líderes qualificados no Brasil e como identificá-los? Então, primeiro, é muito bom saber que o meu tio está participando, né? Porque ele é meu tio de primeiro grau. Então, tio, um beijo grande para o tio e para a tia. Olha, eu acho assim, né? A gente, não sei se a gente vai entrar ou não vai entrar, talvez não, mas não tem como, né? Eu acho que o Brasil está passando por um momento muito complicado de liderança ou de falta de liderança. Eu acho que a gente precisa, e o Brasil tem, felizmente, instituições fortes e que a gente acredita, e a democracia é a melhor maneira disso acontecer, ter esse cuidado, né, de buscar líderes que tenham essa sensibilidade, que tenham esse entendimento de quão importante é um trabalho coletivo desses vários atores na busca dessas soluções, e buscar vamos dizer, essa visão mais multilateral, coletiva, para encontrar essas soluções de problemas muito complexos. O problema da Amazônia não é um problema simples de ser equacionado, não é. Mas requer esse trabalho coletivo de vários atores. A boa notícia é que nós temos um expertise de Amazônia
como nenhum outro país tem no mundo. Então, por exemplo, nós somos totalmente contrário a essa coisa de boicotar o Brasil, boicotar a Amazônia, ou ter que ter uma injeção de capital ou de recursos humanos para resolver o problema da Amazônia. Nós temos conhecimento suficiente e talentos suficientes no Brasil e na América Latina para resolver o problema da Amazônia. O que a gente precisa é de lideranças, precisa de atores que saibam da importância disso e que tragam para fóruns como esse essas conversas e as buscas das soluções. Então, tio, eu acho que o que a gente precisa é encontrar líderes que tenham essa visão de que são problemas complexos, que a gente precisa trabalhar de maneira multilateral e coletiva e buscar os atores e os experts corretos. Assim como na pandemia, a gente tem que contar que é um problema de saúde e tem que trazer os experts em saúde para resolver o problema e segui-los. No caso da Amazônia, é a mesma coisa. O Edson Simone faz a seguinte pergunta: além de destacar casos inspiradores como o da Natura, para maior engajamento das empresas, precisamos de avanços no campo da regulação? Se sim, poderia indicar algumas frentes em que deveríamos avançar no Brasil? Sim, acho que há necessidade, sim, de mais regulamentação. A gente conversou um pouquinho do protocolo de Nagoya, de como trabalhar com as comunidades na Amazônia, de como enfrentar essa capacitação e o que a gente chama de rastreamento do que está sendo feito, o monitoramento. Então, tudo isso passa, sim, talvez não, com certeza, por uma regulamentação mais forte com relação a esses aspectos. Então, com certeza, isso é uma oportunidade que tem que ser explorada. E acho que, como a gente conversou, essa parte de crédito de carbono, que vai ser uma coisa extremamente importante para os países e para as empresas, ela vai necessitar de uma melhor regulamentação no mundo todo. Aí não é só no Brasil, mas o Brasil precisa fazer parte dessa conversa. O Brasil tem que se inserir nessa conversa. O Brasil não pode ficar fora dessa conversa por causa da importância da Amazônia nesse diálogo de neutralização de carbono, de emissão de carbono. O Brasil pode ser protagonista nessa discussão. Ou seja, a gente tem feito um esforço grande para sensibilizar todo mundo de que é um assunto importante, é um assunto fundamental, vai ser discutido na COP26 e o Brasil não pode se abster desse protagonismo. Toda razão, viu, Roberto? Isso é um ponto, acho que talvez mais importante agora nessa nova fase da discussão de temas como esse, mundialmente falando, né? E por conta disso, a Daniela Borges Safatli pergunta: quando você menciona a venda de créditos de carbono para empresas como forma de mitigar a sua emissão de CO2, quais seriam as obrigações que o vendedor assumiria ao vender esses créditos? A exemplo daqueles que reflorestam sem obrigatoriedade de reflorestar, a medidas que vendem esses créditos poderão utilizar o reflorestamento como atividade econômica? Olha, eu não tenho uma resposta para isso. Isso que está sendo discutido nesse momento. É por isso a importância desse tópico e é por isso que é um tema que tem que ter uma regulamentação, exatamente para deixar claro quais são as obrigações do vendedor e quais são as obrigações do comprador desses créditos, né? E isso tem que estar muito claro. Hoje existem várias interpretações com relação a isso, né? Eu acho que é muito importante esse alinhamento de quais seriam essas obrigações, tanto para quem está gerando o crédito, para quem está recebendo esse crédito, né? Como tem que ser remunerado, quais são as obrigações e os deveres. Então,
eu não teria uma resposta pronta para isso, a não ser isso é central dentro dessas discussões que estão acontecendo agora. Muito bom. Só lembrando a todos que o nosso tempo está chegando próximo ao que foi recomendado e regulado. E aqui, Roberto, eu queria te fazer uma última pergunta, que é do Zé Manuel Aguirre Neto, e já comentando que as demais perguntas a gente vai repassar para o Roberto, para que ele possa ter acesso a todos que assim o fizeram. Então, Zé Manuel Aguirre pergunta o seguinte: quanto a logística de transportes interfere na atuação da Natura e das empresas do grupo, desde a matéria-prima até a distribuição do produto final? Sim, tem um componente muito importante de emissão. Não é o maior para nós é ingredientes e embalagem. A gente tem esse mapeamento, que é o que eu falei de escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Então, aonde a gente pode ter mais impacto é trabalhando nesses itens, mas o transporte tem sim um peso. O que a gente vem fazendo, a gente faz um trabalho com os nossos fornecedores de logística para que eles se insiram também nessa agenda de sustentabilidade. Então, é um trabalho de ponta a ponta, né? É por isso que a gente fala de escopo 1, 2, 3, porque a gente fala da cadeia inteira, não só do que a gente controla, mas também a importância do consumo do produto final e o que vem também da área de suprimentos e de logística. Então, a gente tem iniciativa, sim, para diminuir isso, seja com produções locais, seja com suprimentos direto de comunidades mais próximas para evitar transportes muito longos e desnecessários. Então, é uma frente importante dentro desse trabalho de redução de emissão. Não é o item que pesa mais para nós, mas ele tem uma relevância. Muito bom. Então, Roberto, seguindo aqui o nosso roteiro, eu gostaria que você pudesse fazer agora, então, as suas considerações finais, diante de tudo que foi apresentado, da sua fala inicial e das questões apresentadas. Fique à vontade. Você tem aí alguns minutinhos já para fazer essas considerações. Não, primeiro, só pela qualidade das perguntas, a gente vê que é um grupo super engajado nesse tema, o que é super bacana, e é um prazer estar podendo conversar com vocês e mais do que conversar, acho que contar com o PNBE para que a gente avance essa agenda, né? Esse tema de sustentabilidade e desenvolvimento econômico, como eu falei, ele é sem volta, ele não tem retorno, e a gente, como brasileiro e no país que gostamos muito e amamos, apesar de todos os seus desafios, é muito importante instituições como o PNBE que abracem isso e com o entendimento de todos vocês, que possam levar adiante essa agenda para mais empresas, sensibilizando o setor privado, o setor público, de quão é importante esse engajamento de todos esses atores com relação a isso. Então, primeira coisa é realmente agradecer, é um privilégio estar com todos vocês e poder aprender, porque as perguntas aqui foram perguntas super técnicas, super elaboradas, o que mostra o grau de conhecimento de todos vocês com relação a esse assunto, que é muito próximo e muito importante para nós como grupo e como visão e como conceito. O segundo, eu acho que não terminaria sem falar da nossa preocupação com relação à situação do Brasil, né? E eu acho que temos um chamamento importante, o Brasil merece uma situação melhor do que está vivendo nesse momento, né? Com muita tristeza que a gente vê o que está passando no Brasil, e eu acho que a gente não pode se calar nesse momento. O descaso, a falta de cuidado e de atenção a uma pandemia global
a politização que aconteceu com relação ao tema acabou resultando nesse desastre do ponto de vista de nível de mortalidade, de hospitalização, de um caos na rede hospitalar do Brasil inteiro, que poderia ter sido evitado. E eu acho que esse é o fato importante, e colocando aqui um contraste de como, acho que foi falado, lideranças são importantes, sem entrar em nenhuma discussão política, que não é o caso. A gente viu, e eu moro nos Estados Unidos, uma mudança de rumo a partir de janeiro, e o resultado que isso trouxe objetivo, né? Do ponto de vista de aceleração de vacinação, do ponto de vista de redução de número de mortes, etc. Então, assim, seguir a ciência e ter uma estratégia para adressar os problemas, como esse problema de saúde da pandemia, como o problema da Amazônia, é extremamente importante. Então, aqui acho que o meu convite para o pensamento nacional de bases empresariais e a todos os brasileiros é que a gente tenha que ter esse senso de urgência, confiar nas nossas instituições, confiar na democracia, mas temos que ter essa indignação do que está acontecendo no nosso país, né? E ver isso com muita tristeza, e que isso sirva de aprendizado para o futuro, né? De uma situação que poderia ter sido evitado, esse colapso que a gente tem vivido aí no Brasil, com um custo de vida incalculável, assim, incalculável. Muito bom, Roberto. E só para observar que essa temática e todas essas observações, elas ficam muito presentes na visão da iniciativa privada no Brasil, né? Assumir a inovação, assumir as causas da sustentabilidade são muito presentes, como a gente já comentou, na agenda. Só que os governos, aí eu falo principalmente o executivo e o legislativo, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, tem ainda muito a conquistar e avançar, né? Porque qualquer decisão deles enfoca uma transformação coletiva, diferente do ponto de vista da iniciativa privada, que normalmente está nas comunidades, nas suas áreas lindeiras, no seu público interno e tal, né? Então, acho que talvez um grande esforço, principalmente da sua fala, principalmente agora, desse último momento, da indignação, a indignação também é fazer com que os governos tomem iniciativas mais contundentes, transformadoras, e que a gente consiga chegar na temática que o PNBE tanto releva, que é do Brasil que temos para o Brasil que queremos, né? Então, Roberto, quero te deixar um abraço fraterno a você, te agradecer muito essa tua intervenção na noite de hoje, e passar a palavra ao nosso segundo coordenador-geral, Dilson Ferreira, que complementará e finalizará esse nosso encontro. Muito obrigado, Roberto Marques. Obrigado a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho que começar com você dando duas palavras, se você me permite. Uma de parabéns e outra de agradecimento. Parabéns pelos resultados da Natura, parabéns pelo resultado da sua apresentação. Os resultados da Natura foi conseguir atingir os objetivos que, ao longo de todos esses anos, quase 50, foram colocados e foram atingidos ou superados, tanto na área dos negócios como na área de sustentabilidade. Isso é sucesso. E esse parabéns é para você e parabéns é para a Natura. Outra palavra que eu tenho de agradecimento por compartilhar conosco, Roberto, toda essa experiência. E você o fez de forma que nós nos sentimos, como brasileiros, uma partezinha disso. Nós nos sentimos orgulhosos de que a Natura seja uma empresa brasileira que tem um desempenho como esse
num momento em que, infelizmente, nós temos tido quase que sempre notícias ruins a respeito da imagem do nosso Brasil lá fora. Então, você está hoje nos propiciando esse grau de satisfação. Então, muito obrigado por isso também. Quero agradecer ao Mário pela abertura, ao Lívio pela excelente moderação, e trabalhar com vocês, trabalhar com os meus colegas de coordenação do PNBE tem sido um motivo de muita satisfação para nós também. Quero agradecer a todos os participantes, nossos associados, os convidados. Quero agradecer pela riqueza das perguntas. Não só mostraram interesse, mas mostraram a importância do tema para o PNBE, para os associados do PNBE. E queria agradecer também aos nossos parceiros, a FECAP, presença aqui do reitor, o Edson Simoni, que fez uma pergunta muito apropriada agora no final com relação à parte de normatização. Sabemos que é algo que o Brasil também carece internamente, além da necessidade de ter essa regulamentação a nível nacional, a nível internacional. O Brasil carece de uma regulamentação e do cumprimento de uma regulamentação na área de sustentabilidade. É aí que, pela experiência que nós temos em associação de classe, vemos a oportunidade das associações de classe ajudarem a transformar as ações que uma empresa, como a Natura, toma espontaneamente em ações que o segmento possa tomar através de uma normatização. Agradecer a Ana Rita pela coordenação dessa atividade toda, ao Instituto Cordial, que também nos ajuda na parte técnica toda, o Luiz Maia que também está aqui presente, também é um perguntador emérito, né? Isso tudo adiciona ao conjunto de atividades que tivemos hoje, e a necessidade de estarmos agradecendo e dando parabéns a todos. Aproveito, novamente, se você me permite, Roberto, a usar essa oportunidade para convidar esses participantes, esses convidados nossos, a se aproximarem, a virem ao PNBE, a se juntarem conosco para formarmos um pensamento das classes empresariais cada vez mais forte, cada vez mais firme, a trazerem essa contribuição na qualidade de associados. Venham se associar conosco, vamos fazer isso juntos. Vocês terão a oportunidade, no momento de tanta incerteza que temos nas variáveis do nosso país, da economia, da política, vocês terão a oportunidade de levar a informação e também de trazer a opinião de vocês para que a gente possa divulgar. Então, para terminar, muito obrigado a todos, especialmente, Roberto, pela sua presença, pela sua paciência, pelo compartilhamento que você fez de tanta coisa boa com todos nós, e agradeço a presença de todos também. Muito obrigado.